No ar, que tal você, com Gilmar Santos? Diabetes e amputação, por que isso acontece? Como a gente pode prevenir? Eu sou Gilmar Santos, médico angiologista, e esse é o nosso programa Que Tal Você? E essa é a Rádio Coisas da DIN, na sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. Gente, vocês conhecem alguém ou tem assim algum parente que teve uma parte do corpo amputada por causa do diabetes? Bom, se a resposta foi sim, então não perca esse episódio. Vamos entender um pouco por que isso acontece e como você pode ajudar alguém que tem diabetes a prevenir esse grande problema. Gente, assim, diabetes é uma doença assim extremamente comum. Todo mundo tem um parente, um vizinho, um conhecido que tem diabetes. E é muito comum a gente ver alguém assim que perdeu um dedinho, que teve que amputar o pé. Infelizmente, diabetes é uma doença extremamente complexa. E quando a gente fala em doença complexa, a gente sempre lembra que quanto mais complexo, mais cuidado precisamos ter. Chegou o verão, e aí a gente tem muito, né? A gente vai pra praia, a gente fica mais descalço, a gente fica mais exposto. E o diabético, ele tem alguns detalhes importantes que eu vou contar aqui para vocês entenderem por que isso acontece e como é que a gente pode ajudar essas pessoas. Bom, primeiro, vou contar para vocês uma história que me impactou muito. Quando eu estava começando a minha carreira lá, estava fazendo especialização, 1900 e bolinha lá atrás, e aí eu recebi uma paciente caminhada do interior, 20 e poucos anos, e ela estava com um ferimento no pé, segundo o relatório, quando eu examinei, e aí na época eu estava ainda estudando, eu chamei o professor na época para olhar, ele olhou e realmente ela precisou fazer uma amputação de parte do pé, a gente precisou tirar quase metade do pé dela, 3 dedos, enfim. E tudo isso por causa de uma cutícula que ela foi fazer, né? Ela foi fazer as unhas, feriu, não cuidou, e aí foi piorando, e acabou perdendo os dedos. Impactante. Mas por que isso acontece? Paciente jovem. Então assim, o que é que o diabetes acomete? O diabetes, ele pode acometer a circulação, ele pode acometer os nervos, a sensibilidade e também a capacidade que o corpo tem de se defender. A pele é um grande escudo, aí a gente tem células de defesa que vão lá. No diabético, a defesa é limitada, é dificultada. E aí nesses pacientes, por exemplo, paciente jovem, ela não tem ainda um cometimento circulatório porque leva pelo menos de 5 a 10 anos para você obstruir uma circulação, para você inflamar de forma significativa um nervo, mas a capacidade de se defender de uma infecção do diabético é mais precoce. Então, nas pessoas mesmo jovens que têm diabetes, precisa ter muito cuidado com pequenos ferimentos, porque eles podem se tornar grandes ferimentos por essa capacidade reduzida. Então, o primeiro ponto aí, dificuldade de cicatrização e de defesa contra infecções. Então, se você é diabético, tem uma feridinha, cuide, mantenha limpa, coberta, protegida e, na dúvida, procure um serviço médico. Agora, nos pacientes que têm acima de 5 a 10 anos, aí já começam as outras complicações. E aí, nesses casos, se a pessoa tem a complicação circulatória, entupimento das artérias, não tem sangue suficiente chegando para cicatrizar. Também nesses casos, é preciso tomar todo o cuidado, porque se tiver um corte, esse corte vai ter dificuldade de cicatrizar. E essa dificuldade de cicatrizar pode levar a uma ferida crônica e lá na frente acabar amputando. E por último, e talvez uma das mais complexas e frequentes, é a chamada neuropatia, que é uma inflamação crônica do nervo onde a pessoa perde a sensibilidade. Eu tive um paciente certa feita, ele ia lá a cada 1, 2 meses para avaliação, e aí eu cheguei, um dia ele chegou lá e falou, vamos ver esse pé como é que tá. O diabético, se você que é diabético vai no médico, ele tem que olhar seu pé todas as vezes. E eu pedi ao paciente, tira o sapato pra eu ver. Não precisa não, você viu mês passado. E eu falei, rapaz, precisa ver sim, vamos ver. E fiquei brincando. Acabamos, né? Quando ele tirou o sapato, tinha um prego enfiado no pé, ele não percebeu. Por quê? Porque ele não tinha sensibilidade nos pés. E esse prego tava lá, ele caminhando, perfurou o sapato, perfurou o pé, e ele não viu. E a gente cuidou. Se eu não tivesse prestado atenção nesse pé,
talvez ele tivesse complicado esse ferimento. Então, o diabético, além do problema da dificuldade de defesa contra infecções, ele pode ter a complicação circulatória, que são os entupimentos arteriais, mas ele pode ter também a complicação neurológica, os nervos inflamados, que é a neuropatia. Então são 3 coisas. Então é importante, principalmente no verão que o pé está mais exposto, avalie o pé todo dia. Se você conhece alguém, fala, já olhou o seu pé hoje? Olhem os seus dedos. Não deixe umidade entre os dedos, que essa umidade pode levar a uma micose, e a micose pode complicar e acabar levando a amputação. Então o diabético, ele tem que estar de olho protegendo o seu pé e de olho todos os dias. Qualquer ferimento, cuida, mantém limpo, porque assim, prevenir é muito mais importante do que depois correr atrás do prejuízo. E você aí, vai viajar nessas férias? Que tal você se cuidar? Que tal você ajudar alguém? 2025 chegou aí. Vamos ajudar alguém? Vamos ajudar um diabético? Vamos ajudar uma pessoa que, com uma dica dessa, você pode fazer com que ela tenha um futuro ainda mais feliz. Que tal você buscar a sua melhor versão? Que tal você não perder nenhum episódio do nosso encontro semanal na rádio Coisas da Dina? E se você tem alguma dúvida, acesse lá, Instagram, @Dr. Gilmar Santos, e assista também lá no Spotify, veja no www.coisasdadina.com.br. E não perca também todos os nossos outros programas. Que tal você não perder o nosso próximo encontro? Que tal você? Episódio novo toda sexta-feira, 17 horas, na rádio Coisas da Dina. Fui! Coisas da Dina, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.